Olá, amigos. Bem-vindos a mais um episódio do programa Debatendo Joana de Ângeles, o nosso estudo aqui do canal da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul acerca da visão espírita da nobre mentora acerca dos fenômenos psicológicos que envolvem a nossa vida. Hoje quero trazer uma breve passagem deste livrinho tão pequeno, porém tão importante, Vida Feliz, da mentora Joana de Ângeles, em que ela nos traz uma reflexão que, ao meu ver, é muito pertinente aos dias atuais. Diz ela o seguinte: são considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana. Perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruínas econômicas, falência afetiva, terremotos e outros cataclismas. Ou seja, elementos desafiadores da vida que imprimem sofrimento e, por isso, muitas vezes causam em nós os maiores calafrios, os maiores medos. Porém, vejamos o que ela nos traz. Certamente constituem problemas graves, não porém desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. Sabendo se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, deles se retiram valiosos bens que felicitam. Vejamos algumas palavras que a mentora usa. Que certamente esses problemas, esses fenômenos desafiadores, constituem problemas graves, porém não desgraças reais, exceto só são desgraças reais para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, destruindo os valores elevados da vida. É sobre este ponto que eu quero me ocupar nessa nossa reflexão de hoje. O que seria se deixar revolucionar por uma problemática, por um desafio da vida? É justamente quando o nosso ser, ainda em processo de evolução, em um mundo de provas e expiações, desce na Terra, reencarna com o objetivo de desenvolver potencialidades maiores, de relação com o mundo e consigo mesmo, que vai nos garantir a nossa cidadania como seres espirituais até o nível em que um dia já não precisaremos mais do fenômeno da reencarnação para sermos habitantes do universo imaterial. É justamente neste mergulho que nós encontramos estes desafios. Porque no nosso processo de saída da inconsciência e conquista da consciência sobre si mesmo, do nosso espírito que vai aprendendo não apenas a ler o mundo, a reconhecer os fenômenos externos, mas vai reconhecendo a si mesmo, vai fazendo autoconsciência, é que nós precisamos ainda dos fenômenos desafiadores para gerar uma certa dinâmica psíquica que vai propiciar uma reorganização do meu ser. Porque Joana, assim como Kardec, já vem nos trazendo que no nosso estado atual de evolução, nós ainda não estamos aptos para evoluir espiritualmente somente pela nossa vontade de cooperar. Em um mundo de provas e expiações, nós já temos uma noção do bem, porém o mal ainda impera sobre a nossa constituição psicológica. Nós ainda estamos presos aos instintos animalizados, não de forma que esses instintos nos auxiliem, garantindo a vida no corpo físico, mas às vezes fazendo com que este impulso natural da vida orgânica, os instintos animais, eles nos trancafiem em estágios inferiores da nossa vida. É aí que nós vamos acabar gerando sofrimento, até mesmo pela nossa inabilidade de direcionar as forças da vida. Então, quando nós somos visitados pela morte, pela doença, pelo infortúnio, pela traição de entes queridos, pelas dores, e vejamos só, estamos conversando sobre isso justamente no ano de 2020, o ano do coronavírus, da pandemia, das doenças, das mortes, das quarentenas, do caos político que muitas vezes toma existência em muitos países no mundo, inclusive o nosso, aqui no Brasil pelo menos,
diante das disputas, né, muitas vezes selvajadas neste campo que é tão importante, o campo da política, nós vamos ter cuidado para quando nós estamos nos deixando revolucionar negativamente por esses fenômenos desafiadores. Quantas vezes nós lemos nos livros de história que as hordas bárbaras, tocadas pela fome, pela selvageria e pela dificuldade, ao perceber o brilho da civilização chinesa ou da civilização romana, como é no caso da nossa história ocidental, imprimiram aquele movimento de transmigração, aquele movimento de nomadismo violento e arrebatador em torno das cidadelas, tomando através da força aquele ouro da civilização que lhe tocava o ser. Porque desde já, quando estávamos reencarnados naqueles corpos, nós já nos deixávamos revolucionar pelo infortúnio. Quantas vezes, diante da dor da guerra, da dor do infortúnio, nós, em encarnações passadas, buscamos uma catarse negativa, não aquela catarse psicologicamente saudável de colocar para fora para reorganizar, mas a catarse negativa a buscamos no circo romano, em que na política do pão e do circo, os governantes, os imperadores hediondos, como Nero, por exemplo, ou Calígula César, colocavam o povo a se distrair, vendo as feras devorarem pessoas e os gladiadores tirarem suas vidas em um movimento violento, em que nós estávamos então permitindo que o nosso sofrimento se tornasse a desculpa furada, o chicote das consciências alheias. E o nosso processo de evolução espiritual, segundo a proposta de Jesus, naquela psicologia profunda que Joana de Ângeles aponta no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, é a proposta de nós suportarmos os infortúnios da Terra justamente para deles nós nos libertarmos. Nós fazermos com que a visita da dor não seja um estágio de trancafiarmos neste estágio de consciência, mas seja um convite para buscar superá-la, como já colocava o príncipe Gautama lá no Oriente, na proposta do budismo, em que vamos buscar a superação da dor, equacionando a revolta que surge dentro do meu ser. Porque vai haver um momento que na nossa sede de aquisição profunda da nosso instinto espiritual, de amor, de perdão e de evolução, essa dor, esse chicote, vai me levar à necessidade de superar conflitos, de amar e de perdoar, porque o amor e o perdão são também instintos da alma que correm a serviço da nossa individuação, que é a integração da nossa personalidade, conforme nos coloca Joana de Ângeles em sua visão espírita sobre a psicologia profunda. Mais adiante, no capítulo 148 do mesmo livro, a mentora traz algo muito pertinente nesse sentido. Quando ela nos diz: todos sofrem enquanto estão no mundo. A dor é um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do amor não vivido. Diante desta fatalidade inevitável que o espírito enfrenta nos mais variados matizes, cumpre-lhe recebê-la com dignidade e confiança. O que hoje se apresenta atormentante, ameaçador, amanhã se converte em paz. A doença física ou mental, a aflição econômica ou moral passam, deixando resultados conforme o grau de elevação pessoal através da qual foram recebidas. Olha só que interessante, meus amigos. Não te considere, pois, infeliz quando sofrendo. Retira os benefícios da injunção expuntiva e segue adiante encorajado. Como é importante nós rogarmos forças ao alto para deixar que a nossa consciência, a nossa inteligência espiritual possa agir nestes momentos de dor, de desafio, aonde o meu ser, de certa forma,
pediu por tal experiência quando se encontrava na erraticidade, na espiritualidade, mais liberto, com uma consciência expandida, tendo noção que o mergulho na carne não é mero passeio. Não viemos à Terra para enriquecer, fazer fortuna, nos divertirmos e criarmos carreira. Isso até pode fazer parte do périplo terreno como condições do mundo. Porém, nós mergulhamos na carne com o objetivo de expandir a nossa evolução moral e intelectual na integração psicológica do nosso ser. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, vai nos trazer que aquele termo psicológico, individuação, a integração da personalidade, segundo Carl Gustav Jung, a realização das forças maiores do nosso ser, na verdade, em um olhar espiritual, seria também a própria meta da reencarnação. É por isso que vamos ler de novo esse ponto aqui, que a dor é um método eficiente para a renovação, quando falecem os benefícios do amor não vivido. Então a dor, meus amigos, não é uma punição divina, não é vingança da vida contra nós, não é somente um problema da sociedade e da nossa constituição orgânica ainda um tanto frágil, mas a dor ainda se faz necessária como uma condição para que o espírito possa galgar compreensão, evoluir e dela se libertar. É por isso que desde a antiguidade o homem se preocupa com a equação do problema da dor. Desde os estoicos, desde a compreensão de Buda, conforme Joana de Ângeles fala da libertação do sofrimento no livro Plenitude, o terceiro livro da série psicológica. Conforme Leon Denis explora no problema do ser, do destino e da dor. E os espíritos vêm falar a Kardec, em O Livro dos Espíritos, sobre o significado da lei de destruição, assim como a questão dos flagelos destruidores, em que em um próprio momento de transição planetária, a ocorrência de tsunamis, terrorismos, guerras, pandemias, tal qual a atual do coronavírus, fazem parte de fenômenos purificadores da realidade, da existência na Terra, em que a dor que vem à tona, vem para a superfície através desses enfrentamentos, ainda se faz necessária para a reorganização psicológica do nosso ser, ainda pouco consciente, ainda muito obtuso em possibilidades espirituais das mais variadas, que se encontram dentro de nós, meus amigos, como virtudes felizes, que embora agora atualmente as enverguemos de forma muito tímida, dia virá, em que todos seremos espíritos puros, pois esta é a grande fatalidade. Joana de Ângeles também nos traz que, no final das contas, a única fatalidade é a plenitude. Já dentro do seu olhar reencarnatório, em que podemos até mesmo atrasar a nossa evolução, mas não podemos lutar contra. Ela se dá de uma forma ou de outra, porque o meu ser, que agora, através do livre-arbítrio, escolhe interromper o seu crescimento através dos fenômenos da violência, me deixando talvez revolucionar pelas ocorrências infelizes de minha vida, transformando então em mau caráter, em vícios de personalidade, em atitude egoísta, dia virá que essa experiência malfadada constituirá também a base pelo qual o meu espírito toma outras conclusões. Tem insights e reflexões libertadoras, ancorando então o seu crescimento e a sua libertação, porque nada se perde nessa nossa experiência e nós temos pela frente um futuro feliz, ditoso. Transição planetária é o bem reinando na Terra, porém gradualmente, através de processos transformadores e transmutadores. Estamos vivendo tempos de violência e de incompreensão, mas isso é de passagem. Isso é transformação. Isso é estímulo que alguns farão estímulos para realizações infelizes, postergando a sua evolução. Mas nós, assim buscaremos, dentro da compreensão espírita, brilhar na noite escura da alma. Buscar que esses estímulos
que fazem parte da nossa trajetória se transformem em aquisição purificadora. Paciência, meus amigos. Vamos lutar com as armas verdadeiras, a da paz, que é conquistada dentro do nosso ser, equacionando tranquilidade e dinamismo operoso nas realizações salutares, nos sentimentos enobrecedores, conforme a nossa consciência já pode distinguir dentro do nosso processo de evolução. Porque Deus está dentro de nós, em uma imagem interior, na lei de Deus inscrita na nossa consciência, nos refolhos do nosso ser. Essa foi a nossa breve reflexões, amigos. Até semana que vem, no nosso programa aqui da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, acerca da série psicológica de Joana de Ângeles. Acessem as nossas playlists para conhecer demais episódios. Deixe também os seus comentários aqui, que iremos então responder perguntas e solicitações em futuros episódios. Até breve.